Shalom, shalom, queridos. Bom dia. Deixa eu pagar mais uma aula, né? Ainda vou ficar devendo uma aula para vocês, que é a aula acerca de portais. E eu quero, assim, começar entre aspas, né? Pedindo perdão, mas é mais, na verdade, mais uma justificativa do porquê eu tô demorando tanto gravar essas aulas. É porque minha agenda tá de ponta cabeça, queridos. Eu tô ajudando o AP com algumas coisas, né? Alguns projetos. Mas não é isso que está me sugando a maior parte do tempo, não. Isso é o mínimo. Mas eu comecei a fazer agenda. Para quem não sabe, né? Já tem... essa é a terceira agenda. Não estou com a agenda aqui. Mas eu estou com o planner. Que eu faço. Eu faço agenda de tempos e estações. Com as datas, com o mês hebraico, com tudo, com essas liberações mês a mês, com um pequeno resumo. E eu faço o planner também, ó. Esse planner aqui é do ano passado. É planner das festas bíblicas. Só para vocês verem, não sei se eu já mostrei. Deixa eu achar aqui. Ó, o planner tem todas as festas, infográfico. Esse aqui é do ano passado, tá? Explicando todas as festas. Mas não é momento de marketing, não. É só para explicar para vocês o porquê que eu tô demorando. Porque isso toma um tempinho. A agenda tá pronta, né? Pra gente já levar pra gráfica. Pra fazer o orçamento. E ontem eu comecei o planner. E, queridos, assim, isso eu amo fazer. Amo. Até mesmo porque eu tenho que estar estudando, né? Me renovando. Mas toma um tempo, tá? A agenda eu bati um recorde. Eu tava falando com as meninas que eu tô muito feliz. Porque a primeira agenda que eu fiz eu demorei 3 meses. 3 meses, queridos, ralando, assim, sabe? Chorando, porque eu não sabia nem para onde ir, nem para onde vir. Fiz tudo pelo PowerPoint e pelo Word, a primeira agenda. A segunda agenda eu já fiz pelo Canva. Eu demorei quase 2 meses para fazer a agenda e o planner. E essa agenda aqui eu já bati um recorde. Semana passada foi bem puxada, assim, por causa das questões dos projetos que eu tô aí com a AP. Foi bem puxado, porque a primeira semana é complicadinho mesmo, né? Até você fazer a engrenagem começar a rodar. Mas agora já tá rodando, tá legal. Mas daí eu comecei a agenda e eu fiz em 4 dias. Eu fiquei muito feliz. Mas 4 dias assim, queridos, 10 horas por dia trabalhando, tá? 10 horas assim. Eu começava às 6h30, 7 horas da manhã e até 7 horas da noite. Domingo a Paula me ligou, eu tava de pijama. Ela tá muito calor aí, porque eu tava de pijaminha, né? Eu falei, não é calor não, eu não tirei o pijama ainda. No domingo eu levantei, almocei e voltei, sentei. E ó, mas tá pronta e daí agora eu comecei o planner. Então, o planner é mais demorado, porque são 9 infográficos que tem que ser feito. Então, eu acredito que vai uns 10 dias aí para eu fazer. E daí tem uns outros projetos que, se o Senhor permitir, eu vou fazer também. Um deles é um planner infantil de ensinamento para as crianças acerca das festas e tipo um devocional menorzinho, né? 60 páginas mais ou menos. Mas isso é um projeto, tá? Não sei se eu vou dar conta, mas vamos aguardar e orar. Então eu só tô explicando, tá? Para vocês o porquê que eu tô demorando fazer essas aulas. Mas eu precisava fazer de hoje, né? Porque a gente já tá aí com alguns dias do inverno e eu não havia ministrado ainda acerca dessa estação. E falei, daqui a pouco acaba o inverno, eu não paguei a aula, né? Falei, vamos lá fazer a aula. E a próxima, daí eu vou ficar devendo só uma que é de portais dimensionais, tá bom? Bom, vamos lá. Primeiro, queridos, eu vou sempre bater nessa tecla. Por quê? Porque eu tô ensinando vocês, amém? É para vocês entenderem como é que funciona. Todas as vezes que você vai falar de estação, você vai olhar o que acontece no natural. Ah, então o natural é do mesmo jeito? Não, o natural é sombra. Mas você olha o natural, porque o natural te dá uma vertente, te dá um direcionamento do que está acontecendo no espiritual, amém? O ano que vem, o ano hebraico tem 13 meses. E tem toda uma história, na época certa eu vou fazer o vídeo, tá? Não vou entrar nisso agora não. Mas como eu vou falar de estação, eu quero que você entenda que tudo começa no macro e vem pro micro, tá?
Então, não começa com segundos, milésimos de segundo, minuto, hora, dia, semana, mês, estação, ano. Não, é do macro, começa do grande. Vamos lá. Em Gênesis 1:14 diz assim: disse também Deus, haja luzeiros, macro, né? Olha lá, o Senhor começou a criar no grande. Haja luzeiros. Para que serão esses luzeiros? Para fazerem separação do dia e da noite. Então, a separação dia e noite, ela entra em tudo. Ela entra nas horas, ela entra nos dias, ela entra nas semanas, ela entra nos meses e ela entra nas estações e nos anos. Então, eu estou falando para você entender o macro, tá? Para fazerem separação. E seja para sinal. Então, os luzeiros, eles sinalizam algo. Olha, agora é tempo de acontecer determinada coisa. Sejam para sinais. Esses sinais para quê? Para a estação. O que é a estação? Já ensinei isso para vocês. Moed. Tempo determinado. É um tempo determinado para fazer determinada coisa. Então, para dias e anos, entendeu? Então, começa grande e daí vai diminuindo. Então, vamos lá. Os luzeiros são sinais para estações, que é moed, que é um tempo determinado. Então, o próprio Deus, ele criou as estações com um tempo determinado. Então, as festas, elas são separadas em duas classificações. As festas do Senhor. Agora, você esquece um pouquinho Hanukkah e Purim, tá? As festas do Senhor, elas são separadas em duas classificações. As festas de primavera e as festas de outono. Você sabe uma coisa que é legal? Dentro da agricultura, essas datas são datas de semeadura. O verão e o inverno, tempo de colheita. Olha que tremendo. Então, o Senhor coloca as festas para que a gente possa semear, para que a gente tenha colheita. O Senhor é muito proposital, queridos. A Bíblia não é história. Entenda isso. A Bíblia não é história, a Bíblia não é um conto, a Bíblia não é para saber como Deus criou, o que Deus fez. Nossa, teve o rei, nossa, que rei promíscuo, nossa, que rei adúltero, nossa, que rei idólatra. Precisava saber. Para que eu quero saber a história do rei, queridos? Isso não interfere a história, o conto, não interfere em nada na minha vida. A Bíblia é proposital. Ela tem um propósito de nos ensinar, de nos alinhar, de mostrar. Por isso que no Salmo, o salmista diz assim, olha, a tua palavra é lâmpada. Porque o mundo jaz no maligno, não é do maligno. Ele jaz, o maligno opera no mundo, mas a tua palavra é lâmpada. Ela me conduz ao caminho que eu tenho que trilhar, a fazer a coisa certa no tempo certo. Eclesiastes, há tempo para todas as coisas. Então, quando a gente olha para as estações, a gente vai ver que ela é um tempo determinado. Tempo determinado para quê? Vamos lá, o mundo. O mundo, ele opera dentro das estações, assim, de uma forma muito prática. O agricultor, ele sabe o tempo de plantar e o tempo de colher pelas estações, pela lua, né? As cabeleireiras antigas, elas cortavam, ainda tem hoje, né? As que cortam o cabelo pela lua. Mas isso não é pecado ou misticismo? Queridos, eu estou falando de coisas, de ambientes que o próprio Deus criou. Eu não estou falando do misticismo, tá? É real, A maré obedece à lua, né? A maré sobe, desce conforme a posição em que a lua se encontra. Vamos ver o que mais aí. Os pescadores. Quantas vezes eu escutei meu pai falando, e meu pai não era pescador de profissional, né? Era de descanso mesmo. Mas quantas vezes meu pai falava assim, nessa lua não é boa para pescar, não. Nesse tempo agora a água está muito fria, não dá peixe. Entende? Porque eles sabem que toda a natureza obedece uma força que está nela. Então a natureza tem uma força por si só? Tem, porque Deus estabeleceu na criação. Então, o Sol e a Lua, eu estou falando do ambiente astro, não do ambiente Apolo e Lilith, amém? Eu estou falando do que é natural.
Eles são polos negativos e positivos. E todo polo positivo e negativo, ai meu Deus, vou te bugar. Ele junto, ele gera eletricidade. Ele gera poder. Uma bomba, não tem como existir uma bomba se não tiver o polo positivo e o polo negativo. Então, o negativo dentro, queridos, da natureza não é carregado de coisa ruim. É somente um polo oposto ao positivo que junto cria uma conexão de poder. Deixa eu sair daqui do que eu tô falando, senão daqui a pouco eu entro nos portais dimensionais. Então, o Sol é o polo positivo. A Lua é o polo negativo, que na sua rotação, na sua forma de atuação, eles liberam poder para a agricultura, para o cabelo, para a pesca, para a maré, entende? Eles liberam poder para a chuva, para o sol, para a flor, para a queda das folhas. Eles geram esse tempo propício para que aconteça cada coisa naturalmente, ou na linguagem que nós temos hoje, organicamente. Deu para entender? Vai ser natural, vai acontecer de uma forma natural. Então vamos lá, o mundo ele opera dentro disso. Você não vai ver no inverno, nos lugares que tem inverno, né? Não no sentido de inverno tem em todo lugar, mas no sentido de que tem o frio, né? Porque aqui, o nosso inverno aqui em Rondônia é chuva, não é frio. Às vezes fica bem fresquinho por causa da chuva. Não é frio. O nosso frio aqui engraçado, né? Falando isso agora, nós estamos na época das chuvas aqui em Rondônia. Porém, se a gente for olhar para a estação no natural, né? Porque a gente está falando da estação espiritual, que é a estação que está em Israel, a gente estaria no verão, né? A gente está no verão, né? No natural. Interessante isso. Rondônia vive a estação de Israel, queridos. Tá, então, vamos voltando lá, senão eu me empolgo aqui. Quando entra no inverno, como é que as lojas fazem? Elas vão colocar as cores do inverno, elas vão colocar as roupas do inverno, elas vão colocar os acessórios do inverno, elas vão colocar os calçados do inverno, as músicas, tudo é relacionado àquele tempo. Porque cada estação tem a sua potência, cada estação tem o seu clima, cada estação tem a sua frequência, queridos. Por isso que existe cores do inverno. O inverno são cores frias, enquanto o verão são cores quentes. Entende? E o mundo atua nisso, de uma forma muito natural. É tudo muito normal. Então, a gente vai olhar agora a estação no sentido de, então, o que é tempo de eu fazer agora? Né? Qual é o tempo de como eu me posiciono? O que eu devo fazer? Queridos, a gente vai amadurecendo, né? Quando eu comecei a entender acerca disso, que eu não entendia nada, e a cada dia eu vejo que eu não entendo nada, né? Porque o Senhor vai liberando coisas novas, vai ensinando coisas novas, eu falo, meu Deus, por isso que é importantíssimo a gente sempre estar atualizando os vídeos. É a mesma coisa, mas todo ano o Senhor traz uma chave, uma liberação, um acréscimo dentro daquele conhecimento que já existia, né? Quando eu comecei, eu achava que o inverno era o tempo de descansar. Depois eu vi que não, que o tempo do descanso é o outono. Daí depois eu entendi que o inverno era o tempo de criar. E isso eu continuo entendendo. Só que há uns 5, 6 meses atrás, quem me acompanha sabe disso, o Senhor me deu um start de que a gente fala que a primavera é a estação da guerra, mas que todas as estações são estações de guerra. Então, não existe agente passivo, no sentido de que agora é tempo de não fazer nada, entende? Vai ter o passivo e o ativo, porque é o polo positivo e negativo, para que haja a manifestação do poder. Mas não existe a passividade dentro de nada. E daí agora, né, essa semana, o Senhor me trouxe uma luz de que essa semana, que dia que foi? Acho que foi sábado.
Inclusive, eu até peguei um livro e coloquei lá na minha cabeceira. Eu falei, Deus, eu preciso dar uma olhadinha nisso aqui. Não tive tempo ainda por causa da agenda, mas está lá na minha cabeceira. Porque agora é a preparação da primavera. O que é a primavera? Que eu não vou entrar agora com detalhes, mas a primavera é guerra para conquistar novos territórios. Então, o inverno, por que o inverno é para dentro? Né? Vamos lá, o inverno, vamos pegar um inverno mesmo, né? Onde tem todas as características do inverno. Tem lugares que, dependendo do nível do frio, todo mundo trabalha em casa, né? Porque não tem condições. O carro congela, né? Você tem que contratar pessoas para abrir caminho, porque a neve tomou conta de tudo. Então, as pessoas, elas ficam internas. E toda a sua produção, ela é interna. Então, agora o inverno é um tempo de preparar internamente. Então, é um tempo de eu preparar as minhas emoções, preparar os meus projetos, preparar a minha alma, preparar as minhas estruturas para que na primavera eu possa ir lá e só conquistar aquilo que está preparado. Entende? Eu espero em nome de Jesus que o Senhor abra o seu entendimento e que haja uma conexão no mundo espiritual para que você entenda do que eu estou falando. Então, agora é tempo de você criar. Por exemplo, eu tô criando, né? Eu tô projetando aí, fazendo agenda, fazendo planner. Pretendo fazer esse planner para crianças, porque eu vejo a dificuldade das famílias. Eu tô criando, trabalhando muito. Para quê? Para colher disso, para estender esse território na primavera. Para que na primavera essas sementes sejam plantadas, porque isso aqui, queridos, é uma semente de ensino. Olha a grossura desse negócio. De uma forma muito simples, aqui tem plano de leitura bíblica anual, aqui tem coisas para orar. E deixa eu contar um testemunho legal, porque a gente está falando de estação. E quando eu fiz isso aqui no ano passado, eu falei assim, Deus, eu não quero, porque, tá vendo isso aqui? São coisas para você orar diariamente. Coisas aleatórias que no dia a dia geralmente a gente não ora. Então, por exemplo, nesse dia aqui que eu abri, tem ore por alguém que esteja enfrentando luto. Então, assim, ore por uma família que está enlutada. E ore por alguém que mora na sua rua. Um dia o luto, outro dia na rua, né? Porque aqui são 2 dias. Daí aqui tem devocional, tem verdades bíblicas do que você leu, tem a passagem bíblica que você leu hoje, tem como aplicar um quadradinho para você escrever como que você vai aplicar aquela passagem bíblica. Tem motivos para você agradecer e motivos para você pedir perdão. Então, é uma limpeza diária e constante. Então, quando eu fiz, eu quero que você entenda, projeto no inverno. Isso daí nasceu na primavera, foi vendido na primavera para ter uma colheita. Eu não estou falando de recurso, tá? Porque isso aqui, queridos, como a gente está no grupo fechado, eu vou falar. Eu não tinha dinheiro para fazer isso aqui. Mas isso aqui é algo que está no meu coração, assim, porque eu sei o nível do que é isso aqui. E eu peguei um empréstimo para fazer isso aqui. Eu estou pagando esse empréstimo ainda. Então, isso aqui, eu não tive lucro nenhum. Eu paguei para fazer isso aqui, para que você tenha. Isso é muito sério. Então, não foi só o meu trabalho. Eu paguei. Porque o financiamento eu ainda estou pagando. Não tem nenhuma agenda para vender. Eu não estou falando isso para você olhar, não. Eu estou querendo que você entenda a semente. Mas quando eu fiz, eu orei e falei, Deus, eu não quero que essas frases de oração sejam frases aleatórias para a pessoa olhar e falar, ai, Deus, abençoa uma família que está de luto aí, eu não sei quem está de luto. Eu queria que isso causasse um impacto na vida das pessoas. Queria dizer, eu recebo testemunho. E semana passada, eu recebi um testemunho que eu fiquei impactada, de uma família que está enfrentando uma guerra por alguém que está viciado na casa. E quando essa pessoa comprou esse planner, não estava da forma como está hoje.
E daí essa pessoa foi pro centro de recuperação e tal, e voltou todo mundo achando, agora tá bem, resolveu, né? Vai fluir. Com 3 dias que essa pessoa voltou, ela caiu de novo. Então a família estava desgastada, sabe? Desacreditada. E daí a irmã pegou o planner e abriu no dia. E no dia estava lá, ore por alguém viciado. Então, o inverno é um tempo onde você vai projetar coisas que serão plantadas na primavera e que te darão colheita. Entende? Então agora é tempo, queridos, a gente está nos últimos meses do ano bíblico, né? Finalzinho de março, a gente começa o ano espiritual, né? O novo ano espiritual. Então agora é um tempo de, Senhor, a gente está encerrando esse ano, né? Então eu já me limpei, já descansei no outono e agora é um tempo de eu criar, é um tempo de eu projetar. O que o Senhor tem? O que o Senhor quer que eu faça nesse novo tempo? Senhor, aquela roupagem de outono já não serve mais, eu estou numa nova estação. Queridos, no Salmo 1:3 diz que aqueles que estão, né, no Senhor, eles são como árvores plantadas junto à corrente de água, que no seu devido tempo ele dá o fruto. E daí tem uma coisa bem legal aqui, né, no texto, que diz assim, olha, a folhagem dele não murcha e tudo que ele fizer vai prosperar. Olha que tremendo isso, queridos. Na estação natural, existe o tempo da folha murchar, né? E no inverno, geralmente, a folhagem não tá bonita, porque ou ela tá queimada pelo frio, mas ela tá passando por um processo. Mas o Senhor tá dizendo assim, olha, aquele que tá em mim, aquele que tá plantado em mim, ele vai prosperar em todo o tempo. O sol e a lua, daí agora eu entro em questões espirituais, o sol e a lua espiritual não vai queimar sua folhagem. Você vai frutificar, você será bem-sucedido em tudo. Então agora é tempo de você... Ai, profeta, então eu tenho que criar alguma coisa assim que eu nunca fiz? Não, queridos. Não estou falando disso. Isso aqui o Senhor me deu. E foi algo bem tremendo, assim, porque nem foi uma ideia minha. Foi uma ideia de uma outra irmã. Ela falou assim, olha, na época, pastora, tô com uma ideia, querendo fazer isso aqui, eu não sei fazer. E ela montou todo o cronograma. Foi uma outra pessoa. O nome dela é Leide, quero honrar ela. É daqui de Ariquemes. E ela falou, mas eu não sei fazer, eu nem conheço isso aqui, quem tem que fazer isso aqui é você. E na verdade ela deu isso aqui para 4 pastores. Era para nós trabalharmos em unidade e criar um projeto. Os outros 3 não entraram nisso. Mas por que, queridos, não entraram? Porque não tinha compromisso. Porque... Não, queridos, porque o Senhor estava dando para mim. E foi nesse tempo também. E eu fiz, sofrendo, chorando, né? Mas eu fiz. Mas olha aí, onde que você atua? Em qual área você atua? Na igreja, no ministério? Qual o dom? Então agora é hora de afiar as espadas, é hora de criar, sabe? Eu trabalho no evangelismo. Cria um projeto agora. Monte um projeto, Senhor, olha, a gente vai começar um novo ano e eu quero começar com tudo. Eu quero conquistar novos territórios. Então, me dá algo. Me dá uma ideia. Me dá uma ideia. Me acende algo dentro de mim. Para que eu possa fluir nessa próxima estação, né? Que é a primavera. A gente está se preparando agora. E eu estou com um projetinho aí, um propósito. Em nome de Jesus vai dar certo. Nos últimos dias do inverno eu quero fazer um propósito lá no YouTube. De uma preparação para a primavera. Alinhando a palavra. Sabe? Trazendo palavra mesmo. Vídeos curtinhos, mas é um outro projeto. Vai dar certo, em nome de Jesus, queridos. Eu tenho muito projeto, né? E às vezes, por ter muito, isso também atrapalha. Mas, coloque para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer? Como que o Senhor quer que eu atue? Senhor, olha, eu sou a líder da intercessão. Com isso aqui que eu estou aprendendo, o que o Senhor quer que eu faça na próxima estação? Já me veio algo na cabeça, tá vendo? Se você é líder da intercessão, queridos, pega aí. Pega... minha igreja não atua nos templos. Não tem problema, não. Você pega toda a estrutura das tribos da primavera. Tô te dando um hashtag, fica a dica, tá?
das tribos da primavera. Daí você vai, estuda e não fala nome, não fala tempos e estações. Pega o tempo de Judá e faz os propósitos de oração dentro da estação, dentro do mês, né? Pega o tempo de Liar e faz. E ó, monta um projeto aí. Olha, queridos, nesse mês agora, nós vamos fazer períodos de adoração, porque Judá é a tribo da adoração, né? Ele faz guerra através da adoração. Olha, queridos, nesse tempo agora, nós vamos fazer 30 dias, 29 dias de adoração potente. E daí escolhe a playlist. Senhor, quais os louvores? Louvor de guerra. Tambores. Senhor, o que é? Faz 3 horas, 5 horas de adoração na igreja com a intercessão. Daí chega o tempo de Liar, é o tempo de servir, né? Issacar é a tribo dos tempos, eles eram conhecedores do tempo, mas a sua insígnia é um jumento, né? É o tempo da força do servir. Queridos, olha, nesse tempo aqui agora a gente vai, além de orar, nós vamos assumir a limpeza da igreja. Armas de guerra, queridos. Daí vem Zebulon, que tem toda a questão do comércio. Então, queridos, agora nesse tempo nós vamos levantar ofertas. Vamos criar algo. Vamos comprar um chofar para um exemplo, tá? Vamos comprar um chofar aí para intercessão. Então vamos criar algo, vamos vender algo. Comércio. Para trazer recursos, para servir essa equipe de intercessão. Entende, queridos? Então, monte agora. Agora é o tempo de você pegar o papel e a caneta e montar. Trabalha com as crianças, monta. Eu não trabalho com nada, então, querido, chegou o tempo. Porque os tempos e estações não é para mim saber o que está acontecendo. Os tempos e estações é para que eu flua. É para que eu dê frutos. Porque é isso que acontece nos tempos e nas estações. No seu devido tempo vai frutificar. Ele será como uma árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dará o seu fruto. Isso aqui é a vida do cristão. Tem que dar fruto. Você não é uma peça aleatória. O xadrez tem todas as peças, mas vem a pecinha de reserva. Você não é o step. Se precisar de alguma coisa, eu vou lá, mas não tenho nada. Não tenho utilidade. Eu só tenho utilidade se algo se perder. Não, queridos. Você é alguém fundamental. Que precisa fluir. É para isso os tempos e estações. Para você aprender a fluir naturalmente, organicamente. Então, o inverno é essa estação onde eu vou fazer guerra, ligada a projetar, me preparar para conquistar. Entendeu? Na primavera, tem as 3 tribos, né? Nossa, deu ruim aqui. Que é Dan, Aser e Naftali. Então, eu quero que você entenda o seguinte. O primeiro mês tem a potência de Dan. O segundo mês tem a potência de Aser, que eu vou dar aula hoje à noite, né? Não devia nem ter falado isso, que não sei o dia que você assistiu o vídeo. Hoje, quarta-feira, dia 18/1, falando acerca disso. Mas não é virada de mês. A virada de mês é, não sei se é sábado ou domingo. Então, no segundo mês do inverno tem a potência de Aser. No terceiro mês do inverno tem a potência de Naftali. Porém, a estação tem a potência dessas 3 tribos. E Dan vai à frente. Então, a maior potência é a de Dan. Vai à frente. Então, o que Dan representa? A insígnia de Dan é a balança ou uma serpente. Então, Dan, ele vem com essa potência de julgar e de astúcia. A serpente aqui não é a questão ruim, uma cobra envenenada, o diabo, não, queridos. É a astúcia, a agilidade, sabe? É o saber se esconder, é o saber quando retroceder e quando atacar. Então, Dan tem esse discernimento para julgar situações e falar assim, agora é tempo disso, agora é tempo disso. Dan tem isso. São estratégias para guerra. Né? Eu sei quando recuar. Então, sobre o inverno tem essa liberação. Por quê, queridos? Vamos lá.
O inverno, o polo negativo do inverno é depressão, é orgulho. Vocês já notaram? Vamos colocar aqui no Brasil. Os lugares de pessoas mais orgulhosas é no sul. Vocês já notaram isso? Porque o sul do Brasil é o lugar onde mais tem inverno. E daí, o inverno gera depressão. Por quê? Porque no inverno, geralmente, as pessoas se isolam. E daí eu já quero pegar essa deixa. Toma cuidado com esse tempo. Não é tempo de você se isolar, não é tempo de você ficar sozinho no quarto. Não é tempo de você parar e ficar pensando e ficar... Por quê? Porque no inverno, as ofensas, as feridas brotam. E daí as pessoas entram na raiz de ofensa. E isso é orgulho. As pessoas entram na justiça própria, e isso é orgulho. As pessoas entram na justificativa, e isso é orgulho. Você está conseguindo entender? Esse é o polo maligno, né, da estação. Então, Dan, daí quando começa a estação, o Senhor já libera Dan, fala assim, olha, você tem habilidade, serpente, para julgar. Não é tempo de fazer isso. A minha alma está me levando para isso. Então, você é dominado por quem? A sua alma tem que ser dominada pelo Espírito. Tem que dar comando. Se levanta aí, Davi. Aquieta-te, alma. Não te perturbes dentro de mim. Existe esperança, existe Deus. Como eu digo para Pamela, vai para a casinha agora. Você não manda aqui. Entende? Então, o Senhor já começa falando assim, olha, você tem habilidade para julgar e falar, não é tempo. Na verdade, nenhum tempo é tempo de isolamento, né? A Ser, que é o segundo mês, que também está sobre a estação, a sua insígnia é pão e vinho, ceia, né? Tempo de estabelecer aliança. E a palavra Ser é felicidade, feliz. Então, é feliz aquele que estabelece aliança com o Senhor. E a aliança, queridos, com o Senhor, então eu vou tomar ceia todo dia em casa e eu posso ficar aqui. Não, porque a aliança da cruz, ela é horizontal e vertical. Então eu tenho que ter aliança com o céu e aliança com os irmãos. A ceia fala do corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? Não é só você, alecrim dourado. O corpo de Cristo é a igreja. Então, a Ser vem e fala assim, olha, nesse tempo, há um tempo de isolamento. Então, vamos lá, queridos. Não vou entrar muito nisso aqui não, porque senão vou atrapalhar a aula, né? Vamos lá, é tempo de comunhão, é tempo de unidade, é tempo de cear, é tempo de se alegrar com os irmãos. E a gente encerra a estação com Naftali, que a sua insígnia é a gazela, e a gazela traz velocidade e agilidade. Então, e sede, né? E daí, tudo que se precisa no inverno é velocidade, porque o inverno, ele nos puxa para trás, né? Ele quer fazer com que a gente fique deitadinho, coberto, tomando chocolate quente, assistindo um filme. Queridos, a gente está no propósito de inverno. Não sei se vocês sabem, né? O apóstolo faz os propósitos todos os anos. E quem quiser entrar, é só falar aí no grupo, tá? E a gente organiza para entrar. E é intensivo, tá? Intensivo não, é intenso. Muito intenso. Jejum, ele vem pocando, né? Que nem... O nosso jejum é de segunda a quinta. Na segunda-feira a gente tira o açúcar. Na terça-feira a gente tira o açúcar e o trigo. Na quarta-feira hoje a gente tira o açúcar, o trigo e a carne, né? Vai comer coisas naturais. Na quinta-feira, já tirou tudo isso aqui, a gente vai ficar só no líquido. Então, pode fazer caldinho, desde que não tenha trigo e nem carne. Então, é caldinho de legumes, é caldinho de mandioca, é caldinho de milharina, caldo, batata, de cenoura, o que você quiser aí, né? Você pode tomar caldo, pode tomar vitamina sem açúcar. E na sexta-feira é só água e água de coco até às 18 horas. É pocano, queridos, a gente está na segunda semana. Para que isso? Queridos, é para quebrar estruturas.
para que a gente possa fluir, para que a gente possa dar resultado para o reino do Senhor. Então, o Senhor, ele é tão tremendo, queridos, ele é tão tremendo que ele criou as estações, mas ele já sabia que tinha um opositor. Daí ele criou as tribos, a identidade profética de cada tribo e colocou dentro dessas estações, porque a identidade profética da tribo combate a identidade profética maligna das trevas. Só que daí, né, a gente começa, eu vou falar de novo, a gente começa por Dan. E Dan vem com essa questão de julgar. Então, isso é para você ver que não é uma questão de alma, é uma questão de posicionamento. E daí volto eu falar, né? Maduros. Só maduros faz isso. Queridos, a criança, se ela quer o doce, ela vai fazer birra, ela vai se jogar no chão, ela vai falar que ela vai... Você já viu criança fazendo drama? Eu vou morrer se eu não chupar o pirulito. E a gente adulto dá risada, né? Porque... Mas você já sabia que tem um monte de pessoas que é criança espiritual? Porque eu estava falando com a minha filha semana passada. Eu tenho tentado ajudar no grupo, né? Socorrer os irmãos dentro do jejum. E, queridos, tem de tudo. Vamos lá, se você pegar um prato aí de batata doce, mandioca, cenoura, ovo, sabe? E comer. Você vai ficar com fome? É comida. Talvez você tenha fome mais rápido, porque você é acostumado com a carne, com arroz, com feijão. E talvez você tenha que comer novamente com um período mais curto, porque isso que você comeu não tem a quantidade de fibras para ficar no seu estômago. A absorção do organismo será mais rápida. Mas você vai se saciar. Certo? Tem pessoas que quando chega na quinta-feira tá morrendo, porque pegou a mesma comida e bateu no liquidificador. É a mesma comida. Tá aqui, queridos. Não tá aqui. Tá aqui a dependência do comer. Eu conheci teve uma irmã, ela faleceu agora no Covid. Era uma querida, sabe? Fez parte da minha história. Pastora Marleide. E essa pastora, ela tinha uma fome, uma sede por Cristo. Era algo puro, sabe? Eu nunca vi uma pessoa buscando ao Senhor com tanta singeleza, pureza, simplicidade. E quando a gente começou a ter mais amizade, né? Isso tem muitos anos, querida, eu não sei nem me pergunto, porque eu não sei nem dizer quanto. Ela foi fazer um jejum de massa. E daí ela pegava o pão e cheirava o pão. Porque todo o organismo dela gritava para comer pão. Então ela pegava o pão e cheirava e colocava na sacola. E o jejum para ela era uma tortura, uma tortura. Até que um dia ela... Me emocionei. Ela cansada disso, sabe? Ela foi para a cozinha e cheirou o pão. E daí ela ajoelhou na cozinha. E ela começou a gritar com o Senhor e falou assim: Senhor, eu quero amar o Senhor mais do que eu amo esse pão. Não sei porque eu estou falando isso, porque não fazia parte do cronograma. A gente está aqui para falar da estação. Mas, às vezes, queridos, nós não rompemos e não atuamos. Eu não consigo ter projeto. Sabe por quê? Porque nós não amamos o que o Senhor é, a obra do Senhor, mais do que nós amamos as nossas coisas. Queridos, você tem que ser muito amarrado, muito aprisionado para passar dificuldade por causa de trabalho. Eu não trabalho fora, né? Tem muitos anos, foi uma decisão. E a gente tem uma vida normal, queridos, assim, bem normal. E eu sempre inventei coisas. Eu passei muito tempo vendendo quadro. Esses quadros decorativos, eu faço isso, tá, queridos? Fazia, vendia e vendi muito
muito, muito. Eu cheguei a vender 90 quadros numa semana. E daí passou a onda, queridos. Eu não fico chorando, não. Bora pra próxima onda. Tem uns 6 anos que tudo que eu faço, eu ainda faço joinha de unha. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Eu que faço. Isso aqui pra mim é distração. Eu amo comprar. Eu até falo que eu tenho apego emocional com as minhas pedras. Amo comprar pedra, adesivo e fazer e confeccionar isso aqui. Amo. É um tempo que eu me distraio, né? Tô com um monte de pedra nova que chegou tem uns 15 dias aí e não consegui usar. Tô doida pra fazer joinha porque tem coisa nova. Então, assim, se eu tenho criatividade para gerar aquilo que me traz recurso, como que eu não vou ter criatividade para gerar aquilo que traz recurso no reino? Entende? Nós temos. A questão é onde está o nosso coração. Então, o Senhor, ele vem com essa questão, né, no inverno, de falar assim, olha, agora é ser maduro. Senhor, olha, eu não tô... Falei do jejum, né? Por causa disso, eu sou adulta, eu consigo ficar sem comer. Consigo ficar sem açúcar. Eu tô aqui, ó, com meu leitinho com café, ó. Sem açúcar. Gosto. Quando o apóstolo tira leite, eu sofro. Por que eu sofro? Eu não tomo café puro. E daí, quando ele tira o leite, ele tira o açúcar. E chá sem açúcar... não gosto de adoçar nada com mel. Eu não uso açúcar comum, eu uso açúcar demerara, ou orgânico. Mas quando ele tira tudo, né? Ele é top. Mas eu faço. Por quê? Porque o meu organismo não vai me dominar. Então, o inverno começa com isso, né? Vai julgar as coisas, vai se posicionar. O Senhor dá uma unção para que a gente viva isso. Então julga, olha, eu não consigo criar nada. Aonde que a vida está enroscada? Tem alguma coisa errada, queridos? Ah, não, profeta, é porque os temperamentos, tem temperamento queridos, para. Os temperamentos, eles servem para a gente olhar, nos analisar e vencer as nossas debilidades. Eles não servem para nos dar destino. Porque em Cristo eu tenho tudo. E se eu sou a imagem e semelhança do Pai, eu sou obrigada a ter criatividade, porque o Pai criou tudo do nada. E eu sou igual ao meu Pai. Eu tenho habilidade. Queridos, isso aqui, ó, eu não tô me exaltando, tá? Eu estou dizendo pra você que você pode. Eu tô me usando pra te bater, pra mostrar pra você que você pode. Isso aqui, quando o Senhor falou comigo, o ano passado, esse aqui foi o primeiro planner que eu fiz. Quando o Senhor falou comigo, eu estava fazendo agenda e me veio o download do planner. E eu fiquei, uau! Amém, Jesus, vamos fazer o planner. Queridos, quando eu fui fazer esse planner, você não tem ideia de quanto eu chorei. Eu nunca tive um planner. Esse aqui é o meu primeiro planner. Eu nunca tinha manuseado um planner, eu não sabia o que era o planner. Quando o Senhor falou comigo sobre fazer infográfico das festas, eu pensei, o que é infográfico? Pra quem não sabe, infográfico é isso aqui, ó. Eu também não sabia, tá? Então, pra vocês verem, infográfico é esse aqui, ó. Esses desenhos aqui. Tem de todas as festas. Ó, contagem do Homer. Se eu for ficar mostrando aqui, queridos, ficar parecendo que é marketing, mas não é isso, não. O que eu tô dizendo é, eu não sabia o que era. O que eu fiz? Eu não fui chorar e falar, Senhor, não sei fazer, não vou fazer, não. Isso aqui é grande demais pra mim. Queridos, é grande demais pra mim? É lógico que era grande demais pra mim, eu nem sabia fazer. Mas se o Senhor gerou em mim isso, é porque Ele viu em mim condições de executar. Então eu vou estudar. Fui pro Google, querido. O que é infográfico? Isso aqui. Como é que eu vou fazer? Tá. Daí eu fui estudar a festa. Então, assim, de uma forma bem simples. A peça é isso, isso, isso. Faz isso, isso, isso na peça. É no dia tal, dia tal. Estudei e peguei e montei. Foi fácil? Não. Eu contando aqui, parece fácil. Você não tem ideia do quanto eu chorei. Você não tem ideia da quantidade de vezes que eu quis falar. Eu não vou fazer isso aqui. Senhor, você não tá vendo que eu não vou dar conta? Você não tem ideia. Eu comprei planner digital.
que eu não usei pra nada, eu paguei só pra ver um planner. Sabe? Só pra ter uma ideia do que era. Nunca usei. Paguei só pra fazer isso aqui. Queridos, acredite que o Senhor tem uma porção pra você. É inverno, é tempo de você fazer algo. Você não pode entrar e sair estação, sabe? Como os filhos como o povo da cidade de Noé, que é a frequência desse tempo. Casam, se dão em casamento, vai tocando a vida como se nada fosse nada. Sabe? Como se nada tivesse acontecendo. Você precisa ter uma indignação santa de falar, Senhor, para, não aguento mais ser assim. Não, o Senhor não me fez pra isso, o Senhor não errou como me fez. O que está desativado aqui na minha vida, que o Senhor me deu e está desativado? Tem que ser ativado. Senhor, onde estão as áreas que estão em oculto, que estão em pecado, que pecados não confessados, que ainda me trazem aliança, que trazem lixo das trevas? Eu preciso limpar isso aqui, porque eu preciso viver o que o Senhor tem pra mim. Eu preciso viver as verdades que o Senhor tem pra mim. Se o Senhor criou as estações e me colocou dentro das estações, é para eu fluir dentro das estações. Você consegue entender isso? O Senhor tem uma porção para você. E, queridos, nessa porção, o andar nisso é o que vai destravar a sua vida. É o que vai destravar o seu ministério. É o que vai destravar as suas finanças. Eu sei uma irmã que está fazendo aqui a mentoria, e agora eu não vou expor quem é, tá? Ela estava com... Há 4 meses atrás, ela falou comigo, ela não tinha dinheiro para colocar gasolina na moto. Queridos, é uma bis. A bis com 20 reais enche o tanque de gasolina. Ela não tinha dinheiro. E daí eu falei com ela, eu confrontei ela, falei, olha, você precisa se alinhar, você precisa voltar às práticas, você precisa entregar dízimo, você precisa ser fiel. Na força do ódio agora, porque você isso não está no seu coração. E você precisa ver aonde está o problema com seu pai. Resolver isso, porque você precisa conhecer o Deus Pai. Queridos, ela é daqui da cidade, ela saiu chorando. Tipo assim, como que eu vou fazer isso? Eu não vou conseguir fazer isso. E daí eu comecei a mandar textos bíblicos para ela. Não é mandar todo dia não, queridos. É esporadicamente. Estou conversando, isso aqui, olha aqui, a Bíblia diz isso. E daí tem um texto, se eu não me engano, em Coríntios, que diz assim, aquele que serve o altar, do altar se alimenta. Queridos, o altar é do Senhor. No altar tem fartura e abundância. Há 5 meses atrás, ela não tinha condições de nada. Hoje o Senhor já deu uma virada de chave. Ela não está abundante não, mas uma virada de chave, queridos. Na vida dela, que é uma coisa espetacular. Num tempo muito curto. Na minha vida foi anos. Algum tempo maior. No tempo dela muito curto. Sabe? E ela tá fazendo. Eu lembro de um dia que foi um outro dia que ela também estava sem dinheiro para colocar gasolina. E daí ela falou, Senhor, a profeta falou que eu tenho que conhecer o Senhor como pai. Eu preciso da provisão. Foi uma pessoa no escritório e ela tinha feito um servicinho para a pessoa e não cobrou. E a pessoa pegou e deu 50 reais para ela. E nesse dia ela me mandou mensagem, falou assim, profeta, eu te entregando o dízimo. Mandou 5 reais. Feliz da vida. E eu falei, Deus, ela tá entendendo. Ela tá entendendo, não é o valor, queridos. E Deus está mudando a vida dela. Mudando a vida dela. E agora ela trabalha fora, ela tem filho, tem toda uma história. Mas ela entendeu servir ao Senhor. E ela está servindo e Deus está mudando a história. Mudando a história. Então, toda fonte que você precisa é o Senhor. Eu tenho trabalho secular, eu não tenho como trabalhar na igreja, eu não tenho... Use o secular, porque eu já falei com vocês, a gente não tem vida secular. Nós somos cristãos. Para estabelecer o reino. Entende? Vamos lá.
Vou usar a Alice aí. Ela nem sabe que eu vou usar ela. Tá, vamos lá. Eu quero trazer coisas práticas para você entender. A Alice é psicóloga. Não tô dizendo que isso é a realidade dela, tá? Eu tô pegando a profissão dela. Só um cadinho, queridos. Carro de gás. Eu quero pegar a profissão dela só para trazer um ensino. Ela é psicóloga. Eu não tenho tempo de fazer nada. Ela não fala isso, tá? Por favor, separa aí o negócio do outro. Então, pega lá e fala assim, Senhor, olha, eu quero uma vez por semana atender pessoas dentro da identidade cristã. Eu vou usar a psicologia como uma ferramenta para levar o teu reino. E daí atenda. E fale da palavra, ensine, evangelize, ministre cura interior, ministre libertação. Entende? Mas no ambiente que eu trabalho isso é proibido. Então, faz na sua casa, faz na praça, faz na sorveteria, faz numa lanchonete. Queridos, quando a gente quer fazer, a gente faz. Não, eu sou doméstica, eu não tenho uma profissão assim não, profeta, eu sou doméstica. Então, pegue uma vez no mês e chegue para o seu pastor e fale assim, olha pastor, hoje é a minha oferta, pegue a viração do mês. Pastor, eu quero ofertar hoje, eu quero limpar a igreja. A igreja é muito grande, eu não dou conta sozinha, né? Então eu quero lavar os banheiros. Quero lavar os banheiros aqui, pastor, nesse dia. Quanto você vai cobrar minha irmã? Nada. É oferta. Eu sou dona de casa. Então, faz um chá aí com as suas amigas. Eu não tenho dinheiro para fazer o chá. Vai fazer visita. Arruma suas coisas, tira aquilo que não tem, dá para os pobres. Queridos, tem coisa para fazer. Sente agora, nós estamos quase na metade do inverno, né? Essa aula tá entrando bem atrasadinha aí. Mas dá tempo. Sente, dentro da sua realidade, dentro da sua estrutura. Senhor, como eu posso servir ao Senhor? O que eu posso fazer? Queridos, há uns 6 anos atrás, eu recebi uma profecia e o profeta dizia assim, eu vejo o seu nome sendo lançado como papel ao vento e as nações te conhecerão. E eu pensei, nossa, o profeta bebeu, né? Tá perdidinho. Depois disso a minha vida virou uma confusão, queridos. Foi tanto problema, e eu pensei assim, legal, a cidade inteira vai me conhecer agora por causa dos problemas, né? Muito problema. E perseguição, acusação mentirosa, foi uma história. Mas como diz meu apóstolo, né? Você não tem o ministério profético se você não for rejeitado. Então, eu já fui aprovada nessa área aí. Já entendi o processo. E, de repente, veio essa questão da internet. Nasceu de uma oração, né? Senhor, o que eu posso fazer? Exatamente isso aqui que eu tô falando com vocês. Senhor, como eu posso fazer? O que eu tenho para fazer? Como que eu posso servir? Eu não estava congregando, queridos. Olha só, eu não estava congregando, eu estava debaixo da paternidade do AP Éder. E eu falei, Senhor, eu preciso de uma ideia. O que eu posso fazer? Daí veio minha irmã e falou assim, você podia abrir um curso para mulheres aí. Eu pensei, nem sei fazer vídeo. Continuo não sabendo, né? Mas tá bom. Eu nem sei fazer vídeo, esse negócio não é para mim, não. E daí eu falei pra ela, vamos orar. Não dei menor crédito pra ela. Ela tá fazendo a mentoria aqui. Não dei menor crédito pra irmã. Foi um instrumento de Deus na minha vida. E perdi o sono. Queridos, quando eu perco o sono, é batata. Quando eu perco o sono, eu tenho ideias. Perdi o sono. E daí eu lembrei da irmã falando, eu falei, Senhor, eu vou te apresentar isso aqui, né? Só pra não ficar feio, né? Porque eu falei pra irmã que eu ia orar. Queridos, veio tudo assim, que foi o meu primeiro curso, Mulher Sarada, Casa Restaurada. Veio tudo, trate do corpo, alma e espírito. Foram, nem lembro quantos meses,
acho que 3 meses. Um mês tratando do corpo, um mês tratando da alma e outro mês tratando do espírito. E teve muitos testemunhos, queridos. A primeira turma deu 150 mulheres, eu acho. De tudo quanto é canto. E daí as coisas começaram. E você vê, eu não faço propaganda, eu não faço porque eu acredito no orgânico, né? Eu acredito que é o Senhor que faz. E hoje, queridos, olha, já passou pelos cursos, pela mentoria, gente de Portugal, gente da França, gente de vários lugares da Europa, gente de Israel, da Bolívia, da Argentina, já passou assim, resumo, olha a profecia lá se cumprindo. Então, às vezes, tem promessas na sua vida. O que está faltando é a execução para que o Senhor faça. Para a gente encerrar, eu tenho usado muito, eu tenho falado muito isso nesses dias, muito. Quando Moisés morreu, Josué assumiu, né, o lugar. E, queridos, devia ser difícil. Imagine, você assumir o lugar de uma célula. Para quem trabalha com célula sabe disso, é dificílimo. Você imagina se assumir o lugar de Moisés? Olha quem era Moisés, né? Deve ter sido muito difícil. E daí Josué vai orar, né? Porque ele não é doido de assumir um negócio desse sem chorar para o Senhor. E o Senhor fala uma chave poderosa para Josué. Josué, seja forte. Tenha coragem. Porque eu vou te fazer herdar aquela terra. Essa palavra, queridos, continua com a gente. Mulher aí que está assistindo, homem, seja forte. Tenha coragem. Essa é a sua parte no contrato. Fazer dar a terra da promessa. Fazer chegar aonde o Senhor prometeu para você que você chegaria, o Senhor faz. A sua parte é, seja forte. Tenha coragem. Tenha coragem de romper estrutura. Tenha coragem de romper alianças. Tenha coragem de romper com você mesmo. De olhar e falar assim, Senhor, tá tudo errado. Eu não vi, eu não fiz. É tempo de fazer isso agora, eu não sei nem o que fazer, Senhor. Tantos anos. Eu fiz isso, queridos. Tantos anos te servindo. E eu não tenho nada. Nada, é uma vergonha. Senhor, eu sou uma vergonha. Eu tô falando que eu fiz. Eu sou uma vergonha no teu reino. E olha, queridos, que eu tenho 23 anos servindo ao Senhor. Servindo. Sem parar um mês, sem parar um ano. Ah, esse ano eu vou tirar férias, tô cansada. Nunca parei. Nunca parei. Comecei no Ministério Infantil e fiz 500 mil coisas, né? Porque todo bom convertido, quando ele começa, ele faz tudo. Fiz parte do louvor, coitados irmãos. Eu fui professora de escola dominical, ajudava em todos os acampamentos com jovens e adolescentes, em todos. Fui vice-presidente das mulheres, fui presidente, vice-presidente 500 mil vezes do Ministério Infantil, fui intercessora, fiz teatro, dançar também não dancei não, só em alguns teatros. Fiz parte da libertação, fiz parte da intercessão, fui líder de célula, fui líder 12. Queridos, olha, currículo enorme. Vocês acreditam que não passa carro de som assim o tempo inteiro aqui em casa? Quando começa a aula, começa, né? Já fica estressadinho. Fiz um monte de coisa, queridos. Mas no final, né? Quando eu entrei dentro dos tempos, eu fiz igualzinho Jó. Senhor, eu te conheci só de ouvir falar. Porque, queridos, eu era Marta. Eu era extremamente ativista. No sentido de executar muitas coisas. Não quer dizer que eu não orava e não tinha intimidade, não é isso. Mas até a oração, até a intimidade, era ativista. Porque eu não tinha tempo para parar, eu não tinha tempo para descansar, eu não tinha tempo para ouvir. Então eu fazia, achando que assim eu estava agradando a Deus. Não é nos sacrifícios, é na obediência. A gente pensa que sacrifício, eu não preciso mais ofertar. O Senhor disse que não é no sacrifício, não é isso não. Não é na força do seu braço, é só obedecer o que a palavra diz. É aí, é nesse ambiente que está a bênção do Senhor. E daí o Senhor deixa, né, aqui em Gênesis, que eu li com vocês,
Vai ter as estações. As estações são sinais. E são tempos determinados para que você faça aquilo que é específico. Deixe em Eclesiastes, para tudo há um tempo. Agora o tempo é isso. É o tempo de projetar. É o tempo de se preparar. É o tempo de se fortalecer. É o tempo de olhar a alma. É o tempo de julgar. É o tempo de ter comunhão, felicidade. Ser feliz dentro da comunhão com os irmãos. É tempo de ser ágil. Adestrar, queridos. Olha, a primavera é tempo da guerra. Uau, glória a Deus. Daí você entra no tempo da guerra. Você não se preparou no inverno. Chega no tempo da guerra, primeira guerra tu morre. Por quê? Não sabe manusear a espada, não sabe colocar armadura, não sabe qual é o território seu, qual é o território que vai conquistar. A primeira guerra morreu. Morreu fulano, aqui jaz fulano. É tempo de preparação. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor libere luz sobre você, que o Senhor mude, se você ainda não mudou, que o Senhor tire as roupas do outono, as roupas espirituais, que o Senhor tire as ferramentas, as armas e te abasteça e te vista e revista de tudo aquilo que o inverno tem. Que a sua mente seja ativada e você receba os códigos, as ideias, as estratégias do Senhor, que a sua alma seja ampliada e que você seja totalmente preparada. Porque o melhor de Deus, queridos, está por vir. A gente vai conquistar novos territórios para o Senhor. Nós vamos crescer e avançar. A igreja do Senhor vai avançar através de mim e através de você. Que o Senhor te abençoe, que a luz dele resplandeça sobre a sua face e que você possa brilhar dentro da luz do Senhor, em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos.